Olá, ouvintes do Dicotomia, como vão? Com muita animação e muita saudade, a gente quer dar as boas-vindas a esse episódio da nossa novíssima temporada. Meu nome é Ana. E aqui é o Daniel, tudo bem? Queremos começar essa conversa com uma pergunta. O que define um Estado? Nas relações internacionais, essa é a pergunta de $1 milhão, ou reais, ou até shillings somalilandeses, se você estiver na Somalilândia. Mas você já ouviu falar da Somalilândia? A Somalilândia, que é conhecida por ser o que a gente chama de um Estado não reconhecido internacionalmente. Ela desafia o que sabemos sobre nações e as possíveis interações entre elas. Como é que um Estado chega a esse ponto? Como funciona a sua economia e sua política, seja interna ou externamente? Como que é viajar para um lugar que está nesse status de não reconhecido internacionalmente? Nesse episódio do Dicotomia, exploraremos esses e outros pontos interessantes. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Nossa viagem, então, começa entre a Etiópia e a Somália, no canto leste do continente africano. Quando você está na Somalilândia, não há questionamento de que se está em um país real. Afinal, o lugar tem todos os ornamentos de um país. Quando cheguei ao aeroporto, o oficial alfandegário, no uniforme da Somalilândia, checou o meu visto da Somalilândia, emitido pelo consulado da Somalilândia em Washington, D.C. No aeroporto, havia uma bandeira nacional. Durante a minha visita, paguei aos motoristas de táxi com placas de carro da Somalilândia e eles me levaram aos escritórios do governo da Somalilândia. Mas, de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Organização das Nações Unidas, a União Africana e qualquer outro governo na Terra, eu não estava na Somalilândia, um país pobre, porém estável e majoritariamente funcional no chifre da África. Eu estava na Somália. Esse é um trecho de uma reportagem de Joshua Keating ao jornal The Guardian, em 2018. Essa experiência de um turista, de alguém que passou por todos os passos burocráticos e práticos para chegar num outro país, parece interessante para a gente ditar o tom do que é estar nesse território chamado Somalilândia. Se você, ouvinte do podcast, nunca ouviu falar sobre esse território, eu te convido a abrir o Google e buscar um mapa do continente africano. Ali, bem no leste, logo acima da Somália, é onde começa a nossa conversa. Mas vamos além da visão turística. E se você fosse um cidadão somalilandês? Bom, você seria parte de uma população de cerca de 2,5 a 3,5 milhões de pessoas. Talvez você morasse em Hargeisa, a capital, com seu complexo de cavernas e mercados. Você teria um passaporte, uma moeda local e falaria somali, árabe ou inglês. E mesmo com tudo isso, para praticamente todos os entes internacionais de uma grande dimensão, você não seria um cidadão somalilandês. A Somalilândia não seria, por seus parâmetros, uma nação. E é meio paradoxal, porque é o seguinte: ela não é reconhecida como nação porque ninguém a reconhece como tal. Mas como é que funciona esse reconhecimento? Para as relações internacionais, esse não é um problema totalmente resolvido ainda. Só que podemos pensar em alguns compromissos históricos que nos indicam mais ou menos onde o sistema internacional se posiciona através do tempo. Em 1933, por exemplo, temos a Conferência de Montevidéu, no Uruguai, que aponta em seu artigo 1º, entre aspas, que o Estado, como pessoa do direito internacional, deve reunir os seguintes requisitos. Primeiro, população permanente. Segundo, território determinado. Terceiro, um governo. E quarto, a capacidade de entrar em relações com os demais estados. E por um bom tempo depois disso, reconhecer uma nação tinha muito mais a ver com reconhecer o seu governo do que com qualquer outra coisa. Mas isso logo viraria um problema. E no caso de governos autoritários ou golpistas? E no caso da Segunda Guerra Mundial, que viria poucos anos depois? Depois da catástrofe criada por ela na década de 40, essa concepção de Estado ela sofre algumas transformações. É também em 1945, ano do fim da guerra, que acontece a Conferência de São Francisco, que estabelece a Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento que funda a ONU nos diz bastante sobre os princípios da existência e da convivência entre Estados. E só para relembrar alguns, ela afirma a igualdade de soberania e a não intervenção entre eles, bem como a ideia de que povos se autodeterminam, no papel, pelo menos. Na prática, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. A soberania nem sempre é tão exata
E a autodeterminação, ela depende bastante do poder de cada um desses estados. E com a chegada da Guerra Fria, na década de 50, isso ganhou mais camadas ainda. Com o mundo, de bloco estadunidense e bloco soviético, o reconhecimento de uma nação acabou ficando à mercê dos interesses e valores de cada lado. Ou ainda mais à mercê, né? Pois é. Basta dar uma olhada rápida na história das relações internacionais para saber que o que uma convenção internacional prevê nem sempre ou quase nunca ultrapassa essas questões políticas. Mas mesmo assim, ainda na década de 50, vemos alguns passos do direito sobre o que seria a legitimação de um Estado, como é que ela se dá. É o caso do que diziam naquela época juristas como Lassa Oppenheim, que propunham o conceito ou a concepção constitutiva. Basicamente, essa concepção, que até hoje é bastante adotada, é a de que um Estado só é um agente internacional quando é reconhecido por outros Estados, e que não é suficiente ter, por exemplo, um governo, um território ou até mesmo poder sobre um povo inteiro. Mas é claro que na trajetória do direito e da política internacional até os dias de hoje, essas ideias não passam sem críticas. Como já comentamos, o reconhecimento ou o não reconhecimento de uma nação pode acontecer por uma série de razões, e nem sempre isso tem a ver com legitimidade. Na verdade, muitas vezes tem a ver com diferentes interesses. Se uma nação com maior poder quiser, por exemplo, invadir ou anexar outra ao seu próprio território, parece interessante não só não reconhecer a outra como nação, mas também convencer outros países ao redor de que ela não é uma nação. E para não falar das dificuldades objetivas disso, né? Porque, por exemplo, quantas nações precisam reconhecer para validar uma outra? Uma só bastaria? Isso também não fica tão evidente. Acaba que, historicamente, os casos eles vão variando. Ainda mais pensamos na série de processos de independência e revolução que aconteceram durante o século XX. E falando nisso, eu acho que nós podemos continuar o nosso passeio histórico, porque agora nós entraremos na década de 60, uma década de muita transformação. E quando começa, de certa forma, essa nossa breve história da Somalilândia contemporânea. Fala galera, aqui é o Enio do podcast, mas eu não quero atrapalhar o seu episódio, então serei direto. Nosso podcast deu um tempo, mas o Dicotomia seguiu com tudo, produzindo conteúdo de muita qualidade nas redes sociais e na nossa newsletter, a Dicotomias Expressas. Você já conhece? Pois bem, em julho, a Expressa chegou à sua edição número 50, repercutindo alguns dos principais assuntos e acontecimentos do Brasil e do mundo a cada mês. Por exemplo, nesta edição especial, tem notícias sobre os depoimentos da trama golpista, as tensões entre Irã e Israel, colunas exclusivas feitas pelas assinantes da revista e, claro, as nossas dicas culturais imperdíveis. Curtiu? Para saber mais, é só clicar no link da descrição deste episódio ou colar lá no nosso Instagram, o @dicotomia_cast. Agora, aproveite o seu episódio. A década de 60 foi um grande divisor de água para vários países ao redor do mundo, com protestos, expressão civil, e não foi diferente nos países africanos. Depois de anos de domínio imperialista europeu, populações de diferentes territórios lutaram e conquistaram sua independência, estabelecendo seus próprios governos e regimes. A Somália é um desses países. O território onde ela está costumava ser colonizado pela Itália, enquanto da Somalilândia, logo ao lado, era um protetorado britânico. Essas regiões acabaram se juntando na luta pela independência e juntas fundaram a República da Somália. É, no geral, uma época otimista para o continente, mas que não continua sem dificuldades. Nas décadas seguintes, de 70 e 80, esses governos enfrentam obstáculos como crises econômicas e sociais, bem como a violência étnica, a fome e a mortalidade. É muito importante ressaltar que essas economias elas eram totalmente novas e também frágeis, e que esses diferentes povos ainda estavam sujeitos às tensões e conflitos que tinham antes da independência e durante os processos revolucionários. E tudo isso fez com que muitos países africanos chegassem aos anos 90 num estado de muita vulnerabilidade, uma vulnerabilidade tanto interna quanto externa. E vale lembrar que é quando chegar o fim da Guerra Fria, o que dissolveu o bloco soviético e uma série de relações políticas que eram muito importantes para a África como um todo. E era assim para a Somália, que virou um caso extremamente emblemático e vivia, então, desafios extremamente complexos. Crise democrática, muita violência civil entre clãs e tentativas invasivas sem sucesso de intervenção, tanto vindo de organizações internacionais quanto de outros países ao redor.
E se a situação doméstica ficava cada vez mais tensa, a relação com o território que viria a ser a Somalilândia segue a mesma linha, com diversos grupos dessa porção ao norte sentindo que estavam às margens do regime que já era decadente, defendendo então ideais separatistas cada vez mais. É aí que, em 1991, quando o ditador somali Mohamed Siad Barre é derrubado, a Somalilândia declara sua independência. Desde então, mais de 30 anos se passaram. Um governo republicano se estabeleceu com uma relativa estabilidade. Além disso, em 2001, um referendo feito com a população reafirmou, por parte de uma imensa maioria de 97%, a decisão de se emancipar e de uma constituição somalilandesa. Mas então, o que é que falta? Para essa pergunta difícil, existem algumas respostas possíveis. Lembra do Joshua Keating, que fez aquela reportagem sobre ter visitado a Somalilândia lá do início do episódio? Nesse mesmo texto, ele defende que existe uma negligência por parte de outros estados que não veem com devido valor, ou mesmo com importância, a tentativa de determinação da Somalilândia, apesar de seus indicadores razoáveis e de sua relativa estabilidade. Em outras palavras, para esses estados, é como se esse reconhecimento não valesse o esforço ou a possível retaliação que dados países iriam receber se reconhecessem a Somalilândia. E falando em jornalistas que analisam ou visitam a Somalilândia, como a Ana traz, o Liam Taylor, do jornal The Economist, lançou a sua própria reportagem sobre a temática no ano passado. Para o Liam, uma hipótese muito importante a ser levada em conta é a de um medo. Um medo por parte dessas outras nações, um medo de um efeito dominó. Esse medo de que, ao reconhecer a Somalilândia, isso pode levar para frente a luta separatista de outros territórios ou povos. Isso nos leva, inclusive, a casos que talvez você, nosso ouvinte, tenha pensado sobre durante o nosso papo, ou provavelmente já ouviu falar sobre. Catalunha, Taiwan. Taiwan, inclusive, de quem a Somalilândia se aproximou nos últimos anos. Ou seja, casos de lutas separatistas ao redor do mundo. Falando em aproximação, nós finalmente chegamos aos dias de hoje e às notícias mais recentes sobre a Somalilândia. Desde o ano passado, uma relação sua tem chamado bastante atenção. Etiópia. Se você seguiu nossa dica no início do episódio e olhou para um mapa no Google, a gente te recomenda checar mais uma vez. Dá para ver que a Somalilândia está num especialmente estratégico com saída para o mar, mais especificamente para o Mar Vermelho. Para a Etiópia, logo ao lado, isso vai ser muito importante financeiramente, tendo em vista a possibilidade de acesso e construção de portos. É por isso que, em janeiro de 2024, o país vai assinar com a Somalilândia um memorando de entendimento, o que foi visto com muito otimismo pelo presidente somalilandês da época, o Muse Bihi Abdi. Ele foi até a público para anunciar que, entre aspas, em troca de um acesso marítimo de 20 quilômetros para as forças navais etíopes, por um período de 50 anos, a Etiópia reconhecerá formalmente a República da Somalilândia. Mas até agora isso não aconteceu oficialmente. Na verdade, as coisas se tornaram um pouco mais complicadas, porque em dezembro de 2024, Etiópia e Somália, que antes estavam em maus lençóis, voltaram a se reaproximar e retomaram laços diplomáticos. E claro, a Somália é evidentemente contra a independência da Somalilândia. Para eles, é um território do próprio país e o memorando desrespeita a sua soberania. Então fica uma relação um pouco complicada e uma relação um pouco mais tensa entre os três países, entre Etiópia e Somália e entre Etiópia e Somalilândia novamente. Mas se depender da Somalilândia, isso não abala em nada o memorando com a Etiópia, nem a esperança de ser reconhecida eventualmente. É o que diz o novo presidente somalilandês, o Abdirahman Mohamed Abdullahi. A sua declaração foi a seguinte, abre aspas. A administração prévia assinou um memorando com a Etiópia e estamos indo atrás, certificando-nos de que ele seja finalizado legalmente por canais parlamentares dos dois lados. Nós temos um acordo bilateral nas bases de um memorando e ele está valendo. O que a Etiópia faz com a Somália é uma história completamente diferente. Até onde sabemos, temos um memorando vinculativo e estamos indo atrás. Fecha aspas. Mais recentemente, em 2025, um outro horizonte, além da Etiópia, parece estar dando sinais. O dos Estados Unidos. O novo governo Trump pode ser o primeiro a reconhecer a Somalilândia, antes da Etiópia, em troca da possibilidade de construir uma base militar perto do porto de Berbera, numa área bem estratégica do Golfo de Aden. O presidente Abdullahi alegou, inclusive, que oficiais militares e até o representante estadunidense da Somália já visitaram o local algumas vezes nos últimos tempos.
Outra especulação que tem rolado de uma possível aproximação com os Estados Unidos tem sido por conta da crise em Gaza, já que o Trump tem falado sobre mover a população da faixa para outro lugar. Essa expulsão em massa também é defendida pelo Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que tem feito isso de maneira violenta há tempos e planeja continuar. A tal especulação tem envolvido bastante a Somalilândia como um possível destino. Há atualmente cerca de 23 mil refugiados de diferentes nacionalidades lá hoje, um número que tem crescido com o tempo. E sobre receber palestinos, o Abdullahi comenta que eles são irmãos e que somalilandeses serão hospitaleiros, mas que não há discussões oficiais sobre o movimento em massa no momento. De qualquer forma, até o momento, a posição oficial do Departamento de Defesa estadunidense ainda prevalece na soberania da Somália, e eles seguem, assim como todas as outras nações, sem reconhecer a Somalilândia. Encerramos a nossa jornada longa com mais perguntas que respostas. Caso a Etiópia, os Estados Unidos ou qualquer outro país reconheça a Somalilândia, isso automaticamente a oficializa como nação? O que isso implica? Será que a ONU ou outras organizações passariam a considerá-la de imediato também? Ou, mais subjetivamente, será que todas essas coisas realmente deveriam ser tão centrais? Será que a Somalilândia é um caso inédito de nação por si só? As nossas últimas atualizações são, como vocês puderam perceber, bastante recentes. O presidente Abdullahi mantém até o momento fala de compromisso com a busca pelo reconhecimento muito em breve. E por isso é interessante e importante ficar atento aos próximos desdobramentos que devem estar por vir. Mas e você já sabia sobre a Somalilândia? Você aprendeu alguma coisa com a gente? Então segue nossas redes e continua nos acompanhando por lá, no @dicotomia_cast, no Instagram e no X. E claro, deixa aquelas 5 estrelas no Apple Podcasts e Spotify. Outra coisa, se você ficou interessado no caso do nosso episódio, aproveita e assina a nossa revista mensal, a Dicotomias Expressas, lá pela biografia do nosso Instagram. Lá a gente acompanha essas e tantas outras novidades do mundo e do Brasil. E prometemos trazer atualizações somalilandesas assim que possível. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, pessoal!